aqui, qualquer coisa a gente disponibiliza lá depois para quem quiser assistir. O último assunto que ficou faltando a gente falar, Carlos, foi sobre sociedades, ok? Nosso programa termina em sociedades. O direito empresarial, ele cuida do exercício da atividade econômica. Então, a pessoa, para montar um negócio, né, empreender, ela vai fazer isso através dos instrumentos jurídicos trazidos pelo direito empresarial. Como eu falei várias vezes, quando a gente vai montar um negócio, a gente pode fazer isso através da pessoa física. Pessoa física é a figura do empresário individual. O empresário individual estava em desuso, né, até pouco tempo atrás, por causa da questão da responsabilidade. O empresário individual, apesar de ser possível, né, ele era ruim para negócios, né, um pouco maiores. Negócios médios, né? Você montar um negócio que você tem funcionário. Até meu telefone tocou aqui também. Deixa eu desligar. Então, você montar um negócio que você tem funcionário, que você tem, né, aluguel, que você tem um risco maior, ser empresário individual é ruim. Por quê? Por causa da possibilidade do negócio não dar certo e você responder com a sua pessoa física, né, porque o empresário individual é a pessoa física que exerce uma atividade, para com as dívidas do negócio. Então imagine que você resolva montar uma padaria aí na rua da tua casa, uma loja, um restaurante, e você faz isso como empresário individual. Se der certo, ótimo, você vai ter lucro, seu dinheiro vai multiplicar. Se der errado, além do dinheiro que você investiu para montar a padaria, 100 mil reais, se a padaria ficar devendo mais 100 mil reais num banco, né, ou para o fornecedor, seu patrimônio pessoal vai responder, certo? O seu carro que você tenha, a sua casa, a não ser que seja a única casa, e aí seria, né, o único bem, né, que aí tem bem de família, que tem outra proteção legal. Então isso é ruim ser empresário individual. Então, por isso que muita gente não montava negócio como empresário individual, acabava montando como sociedade, né? E aí acabava até gerando uma fraude, como eu falei na aula passada, não sei se você chegou a assistir, que as pessoas montavam uma sociedade com um sócio só, né? De fato, e dois sócios, né, no papel. Ou seja, montavam as Ereles, né? Você assistiu a aula passada? Sabe o que é Eireli? Uma empresa individual De responsabilidade limitada, exatamente. Então, o surgimento da Eireli foi para afastar uma coisa que acontecia muito, que era as pessoas montar sociedades no papel, mas de fato não o dono era um só, por causa da responsabilidade que o dono do negócio tinha para com as dívidas. O empresário individual ele responde, né, com todas as dívidas do negócio, enquanto o sócio de uma sociedade que tem a responsabilidade limitada, ele só responde com aquilo que ele se comprometeu, né, a investir, ou que ele investiu de fato, ou ele se comprometeu a investir. Vou pôr 100 mil, ou vou pôr 100 mil mais 50 mil. Então, só aquilo que eu respondo. Aí a gente viu que isso, né, tinha problemas, e aí a gente gerou aí, ou criou a possibilidade de uma Eireli. Hoje em dia, o empresário individual até voltou a ser bastante utilizado por causa do MEI. O pequeno empresário, né, na verdade, o menor do menor, né, o microempreendedor individual, que é o MEI. O MEI, hoje em dia, o MEI nada mais é do que uma espécie de empresário individual. Certo? O empresário individual é a pessoa física que exerce o negócio. O MEI, né, nada mais é do que o empresário individual, pessoa física que está exercendo seu negócio. Então, quando, né, a gente fala de MEI hoje, nada mais, nada menos a gente está falando do que do próprio empresário individual, ok? É muito interessante a gente ver que o empresário individual ficou um tempo sem ser utilizado ou muito pouco utilizado, e agora ele voltou com maior força, né, em razão da criação do MEI. O MEI nada mais é, a gente já falou em aulas passadas, do que uma nova forma, né, de um empresário ter uma proteção jurídica, né, uma redução de custos. Então, o MEI você paga menos tributos, né, menor carga tributária. O MEI você tem uma facilitação na formalização, você faz um cadastro, inclusive, online. Né, então, o MEI tem várias vantagens para esse empresário individual. Então, hoje, o MEI
ele acabou, né, voltando a ser bastante utilizado. Mas é bom a gente lembrar que o MEI nada mais é do que uma pessoa física exercendo a atividade empresarial. Além de exercer atividade empresarial através da pessoa física, né, do seu próprio nome, só antes de falar disso, né, o que muita gente confunde? Ah, mas eu sou empresário individual ou eu sou MEI, né, e tenho um CNPJ? Sim. Eu falei isso na aula passada, acredito, né? O que confunde muita gente é o fato de mesmo a pessoa física, empresária, tem também que ter um CNPJ. Aí gera um pouco de confusão, mas CNPJ não é casado de pessoa jurídica? Por que o empresário individual, quando vai exercer atividade empresarial, também tem que ter um CNPJ? Acaba misturando as coisas, gera um pouco de confusão. É o legislador, né, que não foi a técnica, ele deveria ter que criar um outro cadastro na Receita Federal para que o empresário que exercesse atividade individual, né, por exemplo, através de um MEI, pudesse pagar os seus tributos perante a Receita Federal, né, perante o INSS, pudesse fazer suas contribuições. E aí, para não criar o outro cadastro, o que ele fez? Ele usou o mesmo cadastro. Então, eu tenho a pessoa física que exerce atividade, né, através do empresário individual, que também tem um CNPJ, e eu tenho as pessoas jurídicas, que é o caso das sociedades, que também tem CNPJ. E aí a gente falou na aula passada que, além das sociedades, eu tenho uma nova pessoa física, né, que é a EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Mas a gente tem que se lembrar também que, além da EIRELI, da sociedade, né, eu tenho outros tipos de pessoas, né, jurídicas, inclusive que tem CNPJ também. Então, eu tenho partidos políticos, né, eu tenho associações, eu tenho fundações. A pessoa jurídica é uma ficção legal que o direito cria para poder permitir com que as pessoas façam atividades empresariais ou não, que melhor feito, né, com essa pessoa física, perdão, jurídica, com essa ficção jurídica do que no próprio nome. Então, se eu for montar uma atividade religiosa, né, eu preciso separar o meu patrimônio, as minhas dívidas, as minhas obrigações, do patrimônio da igreja, né, seja ela qual for, né, dos direitos e das obrigações. Se eu for montar um partido político, ainda que eu seja membro, ainda que eu seja presidente, ainda que eu tenha algum cargo de direção, não confunde a figura, né, das pessoas que são associadas a esse partido político da figura do próprio partido político, que é outra figura jurídica, né, uma pessoa jurídica e vai ter direitos e vai ter obrigações, ok? Nesse sentido, a gente vai estudar agora as sociedades, né, que é uma figura jurídica usada, né, pelo direito para que as pessoas possam empreender também. Então, se você vai montar um negócio, você já pode fazer isso sozinho, já falamos, né, através do empresário individual, pessoa física. Você pode, pessoa física, montar uma pessoa jurídica de direito privada nova, chamada de EIRELI, e você pode fazer isso através de uma sociedade. As sociedades são mais comuns, né, no nosso dia a dia. Provavelmente você, aí, o Diogo, que chegou aí para acompanhar a aula com a gente, já conhece, né? Ah, fulano é sócio de uma sociedade, né? Provavelmente pode ser que seja uma limitada, que é a mais conhecida, a mais comum, a mais usada no nosso ordenamento jurídico, né? Aquela expressão que você vê, não sei, sei lá, Casas Guanabara LTDA, né? LTDA é limitada abreviado. Então, a limitada, né, na verdade, é uma sociedade limitada. E também eu posso escrever LTDA. Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, é limitada, é limitada. Limitada é limitada. Não, mas o que eu quero que você observe que ela é limitada é um modelo, né? É um tipo, é uma espécie de sociedade. Eu tenho outros tipos de sociedade. Exatamente. Um outro modelo, né, um outro tipo, numa outra espécie de sociedade muito comum, né, também muito conhecida, são as SAs, né? SA é abreviação de Sociedade Anônima. Então, grandes negócios, né, grandes empreendimentos, como, por exemplo, uma petrolífera, Petrobras, um banco, um Bradesco, eles usam esse modelo empresarial, esse modelo societário, que é o modelo da sociedade anônima. Então, o Bradesco, por exemplo, né, no seu próprio nome você consegue identificar que ele é uma sociedade anônima. Por quê? Porque é Bradesco S.A., Petrobras S.A., certo? Então, a sociedade anônima é um outro modelo, né, de sociedade prevista na legislação. Além da sociedade anônima, além da limitada, eu tenho sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por participação, sociedade em conta de participação,
né? Então, tem outros modelos não pouco usuais, né, pouco usados, que só tá no código, que só serve para prova, também previsto no ordenamento jurídico. Antes da gente falar mais um pouquinho desses casos, né, vamos começar pelo início, né? Mas o que é uma sociedade, né? O Código Civil, ele indiretamente acaba definindo, né, ou dizendo como uma sociedade é composta ao afirmar no artigo, né, 98. Deixa eu abrir aqui, só para confirmar se é 981 ou 985, eu sempre confundo. No artigo 981, que celebram contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha, perdão, entre si dos seus resultados. Coloquei aí no chat para vocês. Então, o Código Civil, né, ele diz que uma sociedade, né, ela nasce a partir de um contrato que as pessoas celebram, né, e se comprometem, né, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha entre si dos seus resultados. Então, desse conceito aqui, né, a gente vai extrair o que é uma sociedade, segundo o Código Civil. O primeiro elemento, a doutrina chama de elemento, outros doutrinadores chamam de sujeitos, né? O primeiro elemento aí de uma sociedade é a pluralidade de sócios. Então, por regra geral, inclusive por muito tempo, né? Hoje isso tem várias exceções, a gente vai discutir daqui a pouco, né? Por regra geral, quando eu falo em sociedade, eu estou falando em pluralidade de sócios, eu estou falando em 2 ou mais sócios. Então, as pessoas, pelo menos 2, 3, 4, 5, 10, 100, né, 1.000. Imagina quantos sócios tem a Petrobras, né? Na verdade, a Petrobras tem acionistas. Acionista é uma espécie de sócio. Sócio é gênero e eu tenho cotista ou acionista como espécie. Então, imagina quantos acionistas tem a Petrobras, né? Centenas de milhares, provavelmente, ok? É muita gente. Então, regra geral, para eu falar em sociedade, eu estou falando em pluralidade de sócios. Para eu falar em sociedade, eu estou falando de 2 ou mais sócios, ok? Essa é a regra. Então, em regra, qualquer sociedade é composta por 2 ou mais sócios, né? O nome decorre daí. Tem exceções? Tem, né? O direito quase que parece. Você dá aula de português, né, Carlos? Não sei, deve dar, né, para ensino fundamental. O direito muitas vezes parece português, tem mais exceções que regra, né? Não sei se já teve essa expressão. Alguns institutos são assim, né? Tem muitas exceções. E aí o aluno falou, professor, mas tem mais exceção que regra? É verdade, né? Tem uma regra para 10 exceções. Aqui é quase isso. Então a regra é pluralidade de sócios. Tem exceções? Tem. O próprio Código Civil, né, diz assim, ó, essa é a diferença entre a sociedade limitada e a SA? Não estou falando de diferença entre sociedade limitada e SA, mas pode perguntar, não tem problema nenhum. Na verdade, a pluralidade de sócios, né, é uma regra para toda e qualquer sociedade, tanto para limitada quanto para SA. Coincidentemente, a limitada admite excepcionalmente que eu tenha limitada de um sócio só, que inclusive é uma inovação recente no ordenamento jurídico, que eu ia falar agora há pouco, mas já antecipo, já falo para você. Então, a segunda regra que eu ia dizer é uma regra em relação à limitada, que diz que excepcionalmente cabe a sociedade limitada de um sócio só. Regra geral, se eu não falar para você qual é a sociedade, você tem que entender que a sociedade tem 2 ou mais sócios. Excepcionalmente, a sociedade limitada admite, né, uma sociedade limitada de um sócio só, certo? Então, excepcionalmente, não é todas, mas a limitada, inclusive foi uma mudança recente, final de 2019, no artigo 1052, foi mudado, né, que é o artigo que trata da limitada, para alterar o parágrafo único e tornar ele parágrafo primeiro,
e permitir que uma sociedade limitada seja um sócio só. Então, a sociedade limitada, olha só, 1052, né, começa a falar da sociedade limitada. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. Vamos ficar aqui. Por que a sociedade se chama sociedade limitada? Porque a responsabilidade de cada sócio é restrita ao seu capital social. É limitada ao capital social, por isso que ela tem esse nome. Em relação à quantidade de sócios, até 2019, regra geral, a limitada tinha que ter 2 ou mais sócios. A partir de 2019, o parágrafo primeiro mudou, né, para permitir que eu possa ter uma sociedade limitada de um sócio só, que é a chamada, né, seria a minha segunda exceção. Né? Vou pular a primeira, vou falar da segunda. A segunda exceção seria a sociedade limitada unipessoal, que é essa do parágrafo 1º do artigo 1052. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Antigamente esse parágrafo não era assim. Antigamente esse parágrafo falava assim, a sociedade limitada pode ser constituída por mais pessoas. Né? Você não tinha essa possibilidade aí de uma ou mais pessoas. Na verdade, esse parágrafo nem existia. Ok? Esse parágrafo não existindo, você ia para a regra, né? E a regra que lá no 981 que a gente comentou, que a regra é a sociedade a 2 ou mais sócios. Aí você me perguntou, é isso que diferencia a limitada da SA? A resposta é não. Porque a terceira exceção que eu ia te contar, né, era justamente uma exceção prevista lá na SA. A SA também, excepcionalmente, tem a possibilidade de ser de um sócio só. Sabe como é que se chama isso? Sociedade subsidiária integral. Artigo 251 da Lei 6404 de 76, que é a Lei da Sociedade por Ações. Então, a Petrobras, que é o exemplo que a gente estava trabalhando, que é uma sociedade por ações, né? Que é uma sociedade anônima, na verdade, para você. Estou querendo ir devagar, né? Sociedade anônima é uma espécie de sociedade por ações, certo? Então, eu tenho sociedade por ações, sociedade anônima é a mais conhecida, e tem uma pouco conhecida, a sociedade em comandita por ações. A sociedade por ações, inclusive a anônima, né, pegando a Petrobras, ela também pode ter uma sociedade de um sócio só. O que a lei diz? Ó Petrobras, né, ó sociedade por ações, se você achar que para o exercício da sua atividade, né, você precisa montar uma outra sociedade para você melhor desenvolver a sua atividade, você pode montar. Você não precisa de ter sócio, você pode montar sozinho. Então, imagine um exemplo concreto que vai ficar fácil de você visualizar. A Petrobras, ela não só ela extrai o petróleo, né, e refina, mas alguém tem que levar o petróleo da refinaria até o posto. Então, existem empresas que fazem isso, que são as distribuidoras. A Esso distribui, a Ipiranga distribui, a Lê distribui, sei lá quem, né? Quem mais quem distribui. Em algum momento ela entendeu que ela precisava também distribuir. E ela poder, o que ela fez? Ela criou uma sociedade subsidiária integral. Ela abriu outra pessoa jurídica, outra sociedade anônima, em que ela era titular de 100% da integralidade do capital social, certo? Ela ficou dona de 100%, ou seja, tinha um único sócio, outra pessoa jurídica, e criou essa outra empresa. Então eu tenho uma outra exceção. Qual é a exceção? Uma sociedade anônima que o único sócio, né, é uma outra sociedade anônima. Então a Petrobras SA era a dona de 100%, né, era a única sócia da BR Distribuidora. Hoje isso não é mais assim, né? No primeiro momento a Petrobras, ela abriu o capital da BR, as pessoas começaram a investir, mas ela era a titular, ela era a dona da maior quantidade de ações, ela era que mandava na BR. E num segundo momento, inclusive relativamente recente, ela abriu mão da sua, né, majoritariedade, né? Ela abriu mão do controle, ela vendeu a maior parte das ações para o mercado. Então ela nem manda mais na BR Distribuidora. Isso aconteceu no ano passado e mudou a estrutura. Mas só estou te contando esse caso para você lembrar o segundo exemplo. Aí eu vou tentar responder a sua pergunta, né? A sua pergunta não tinha a ver com o nosso exemplo, eu vou tentar responder para você. Qual a diferença entre a sociedade limitada e a SA? Tem várias diferenças, né? Vou te dar alguns exemplos. A primeira diferença é a regulamentação jurídica. A sociedade limitada está regulamentada dentro do Código Civil, ok?
Então, tudo que pode, o que não pode fazer uma sociedade limitada, o sócio, o administrador, né? Como é que eu entro na sociedade, como é que eu saio da sociedade, a responsabilidade da sociedade, ela está no Código Civil. O seu trabalho é esse, inclusive, pesquisar uma sociedade limitada e ver quais as regras que uma sociedade limitada e os seus sócios, administradores, né? Seus cotistas têm que seguir. Ok? É seu trabalho, inclusive. Você vai pesquisar isso. A sociedade anônima, ela está regulada em outra lei. Ela até tem um artigo, alguns artigos que comentam a sociedade anônima, né, mas assim, a sociedade limitada, se eu não me engano, tem 20 e poucos artigos no Código Civil. A sociedade anônima tem 325 artigos nessa lei que eu comentei para você aí, 6404 de 76. Então, a fonte jurídica é outra. Né? E você já percebeu que, pela quantidade de artigos, a sociedade anônima ela é muito mais complexa, enquanto a sociedade limitada ela é muito mais simples. A sociedade limitada ela é pensada para pequenos negócios, em que eu tenho poucos sócios, que os sócios podem se reunir no final do dia e deliberar, decidir. Eu não consigo fazer isso com uma sociedade anônima. Uma sociedade anônima, uma reunião de sócios, né, que é a chamada assembleia, tem que ser marcada com prazo de antecedência, tem que ter edital de publicação, né, tem que ter prazo entre editais, tem que ter convocação, ou seja, em razão da quantidade de sócios, né, acionistas, a lei ela vai ser muito mais detalhista, ela vai ser muito mais exigente. Então, uma outra diferença entre sociedade anônima e limitada é o seu uso. A limitada são feitas para pequenos negócios, para poucos sócios, né? Talvez dois, agora pode um, né? Que tem a limitada só, né? 2, 3, 5, 10, talvez 20, né? Poucos sócios. Para sócios maiores, eu preciso, né, de uma anônima. E a sociedade limitada também, ela não tem tanta obrigação como tem uma anônima. Uma anônima tem que ter auditores, tem conselho fiscal, tem coisas que talvez eu não teria numa limitada. E isso tudo encarece, né, o negócio. Então não dá para você montar uma padaria na esquina da tua casa e fazer uma anônima. Por quê? Porque imagina você ter que fazer um edital para convocar o teu sócio, né, ou os seus 2, 3 sócios que você tem para poder deliberar sobre as coisas da sociedade. O custo disso inviabiliza, né, você usar esse mecanismo. Então a SA é feita para grandes negócios. A SA está na 6404. A SA, né, ela é uma cidade de capital. A SA ela é pensada para atrair capital. Ela é pensada para eu trazer investidores, né? Sócios investidores. O que são sócios investidores? São aqueles que querem colocar o dinheiro e ao final de um ano querem dividendos. São aqueles que querem comprar uma ação por R$10 e ao final de 1 ano, 2 anos, 5 anos com a empresa crescendo e lucrando, querem vender a ação por R$20. Eles não estão preocupados, né, na gestão do negócio. Então a lei vai ter vários artigos pensando em proteger esses sócios investidores, para que as pessoas possam investir nesse negócio, para que você seja acionista. A limitada não é assim. A limitada ela é pensada para pessoas, é uma cidade de pessoas. Ela é pensada em as pessoas se encontrarem, se reunir, é para advogados, né? É para pequenos negócios, não é para grandes negócios. Claro que a gente poderia ficar uma aula aqui falando de diferenças, né? Mas esse não é o propósito da aula de hoje, é só para você entender. Então são sociedades diferentes, com legislações diferentes, com regras diferentes, com natureza jurídica diferente. Uma é uma sociedade de pessoas e outra sociedade de capital, ok? E a própria negociação dos ativos, né? Das partes que você tem na sociedade. Se você for sócio de uma sociedade, né, limitada, você é um cotista. Né? A venda de uma cota depende da anuência do outro cotista. Então eu falo para você, Carlos, eu tenho uma sociedade na padaria aqui no meu bairro aqui, mas eu não estou dando certo lá com o meu sócio, eu quero vender. Você quer entrar no meu lugar? Aí você quer, o que a gente vai ter que fazer antes de qualquer coisa? Antes de assinar a alteração contratual? Ir lá falar com ele, para ver se ele quer você como sócio, porque se ele não quiser, você não entra, né? Se ele não quiser, você não entra. O seu ingresso, eu saindo ou não da sociedade, depende da anuência do outro sócio. Veja como é uma sociedade de pessoas. As pessoas, elas são mais importantes no negócio. Precisa de dinheiro? Claro que precisa, né? Porque é um empreendimento. Você vai ter que entrar com dinheiro? Sim. Até você poder entrar só com o trabalho. Mas, em regra, o dinheiro é importante, vai ter seu momento. Mas o que mais aparece, o que mais é protegido em uma sociedade limitada são as pessoas. É assim numa sociedade anônima? Não. Né? Você pega o seu celular, né? Se você tiver conta numa corretora,
dá uma ordem para comprar 100 ações da Petrobras. Acabou. Eu sou acionista da Petrobras, não vou nem ficar sabendo, né? Então, o ingresso e saída de pessoas, por exemplo, não tem tanta importância assim. A gente eventualmente vai se reunir uma vez por ano em assembleia, se a gente quiser ir, mas né, a sociedade ela se toca sozinha. Né? O que nos une é só o capital. O que nos une é só o dinheiro que eu paguei na ação, o dinheiro que você pagou. Se eu vender para outra, eu estou fora, acabou. Então, a estrutura jurídica é totalmente diferente. Você vai ter uma visão maior sobre isso quando você estudar a limitada, né? Quando você aprofundar ali na limitada, e você vai ter uma visão maior sobre isso quando você estudar no semestre que vem, inclusive, né? Empresa 2, não sou eu que dou na Cândido aí da Penha, né? Mas empresa 2, o tema é sociedade anônima. Então você só vai estudar em empresarial 2, sociedade anônima, tendo em vista a complexidade que é uma sociedade anônima e tendo em vista o tanto de regulamentação, a estrutura que ela tem. Ela tem uma estrutura muito grande, muito complexa, justamente para poder atrair muitos investidores, justamente para proteger os investidores. Imagina só, você é um fundo de pensão americano, né? Então você é o fundo de pensão dos funcionários, né, da GM lá dos Estados Unidos, e aí você recebe o dinheiro dos seus contribuintes, lá dos trabalhadores, e você tem que pegar esse dinheiro e aplicar em algum lugar para fazer esse dinheiro render, não é isso? Para poder pagar essa aposentadoria do pessoal. Né? Então você tem que multiplicar esse dinheiro, capitalizar esse dinheiro. Você sai de lá com o dinheiro, vem aqui para o Brasil. Aí você vai investir numa empresa, certo? Provavelmente você só vai investir em empresas que sejam sociedades anônimas. E se não for, porque tem alguns fundos que investem em startups, né? Eles fazem transformar em sociedade anônima. Por quê? Porque a sociedade anônima tem obrigações que a limitada não tem. Tem que ter balanços auditados, né? Ela tem mais obrigações de transparência e prestação de contas com os acionistas que uma limitada não tem. Então, deu assim para você entender aí o panorama da diferença das duas? E aí, óbvio que nos momentos oportunos você vai estudar as duas e vai conseguir identificar melhor as diferenças. Não, mas já está ok, já deu para entender bastante já. Que bom, fico feliz. Continuando. Então, a gente estava dizendo que, regra geral, uma sociedade ela é pluralidade de sócios. Tem algumas exceções na lei. A primeira exceção que eu acabei nem dizendo, né, pulei para a segunda, é uma exceção prevista no artigo 1033, parágrafo 4º, né, do Código Civil. Indiretamente, né, ou a contrário senso, a gente chega à conclusão que é possível que eu tenha uma sociedade de um sócio só durante 6 meses. Inclusive, essa hipótese ela existia primeiro do que a hipótese da sociedade unipessoal limitada, ou limitada unipessoal. Essa é recente, a gente acabou de falar. Então, antes de existir a sociedade limitada pessoal, o que acontecia? Você tinha uma sociedade e a sociedade poderia dissolver pela falta de sócios, né? Pela falta de pluralidade de sócios. Em outras palavras, o Código Civil dizia, né, ou melhor dizendo, diz o seguinte: dissolve-se, né, termina, acaba a sociedade quando, inciso 4, a falta de pluralidade de sócios. Quando ocorrer 4, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída em 180 dias. Em outros termos, né, ou de outra forma, eu posso dizer que eu estou falando aqui de uma sociedade, né, unipessoal temporária. Então, antes de existir a sociedade limitada unipessoal, imagina que você fosse sócio de uma sociedade limitada, né, comigo. E aí eu morri. E aí, o que acontece? Né? Por 180 dias a sociedade está valendo, né? Você tem 180 dias para resolver. Nesse período, a sua sociedade ela vai ser uma sociedade unipessoal temporária, por 180 dias. Em 180 dias, o que você vai fazer? Você vai procurar meus herdeiros, né? Você vai, se quiser, chamá-los para entrar na sociedade no meu lugar, e se você não quiser, que vai ficar a seu critério, você vai apurar o valor devido, né, o valor das minhas cotas, o valor que eu tenho de direito por essa sociedade, e vai indenizá-los, certo? Como antes eu não tinha sociedade limitada unipessoal, e como antes eu não tinha Eireli, eu tinha que necessariamente arrumar outro sócio.
eu tinha 180 dias para arrumar outro sócio, sob pena da sociedade dissolver. Então eu tinha que aceitar que um herdeiro entrasse no lugar, ou eu tinha que indenizar esse herdeiro e arrumar outro sócio para colocar no lugar. Uma das coisas que fez mudar foi isso. Ué, mas peraí, né? Eu não posso continuar sozinho, né? A lei mudou para criar a Eireli no primeiro momento. Ou seja, então eu posso ficar sozinho desde que eu transforme a sociedade em Eireli. Então, a partir de 2011, eu poderia, né? Passar esses 180 dias, se eu não colocasse alguém no lugar, eu poderia transformar a minha sociedade em Eireli. Aí eu ia lá fazer uma alteração contratual com a concentração das cotas, lembra que a gente viu isso na aula passada? Para que a sociedade passe a ser uma Eireli. Hoje em dia, nem transformar em Eireli eu preciso mais, porque a lei evoluiu, né? No sentido de que basta, né? Eu ficar sozinho, não tem problema nenhum. Ou seja, a minha sociedade, que era uma sociedade normal, uma sociedade plural, uma sociedade regra, que tinha 2 ou mais sócios, agora passa a ter um sócio só e não tem problema nenhum. A lei permite, a lei admite. Se for uma sociedade limitada. Se for uma sociedade simples, por exemplo, não pode. Se for uma sociedade em comandita simples, não pode. Se for uma sociedade anônima, também não pode, a não ser que seja uma sociedade subsidiária integral, como a gente já comentou. Então, assim, a regra é a pluralidade de sócios. As exceções é a sociedade temporária, por 6 meses, porque um morreu, por exemplo. Né? 2, uma limitada que pode ter um sócio só. Ok? E 3, a gente já tinha comentado, é a sociedade anônima. Subsidiária integral, né? A sociedade anônima que cria uma subsidiária integral. Tem mais uma para a gente finalizar, né? Porque o direito é sempre assim, um monte, né? Mais exceção que regra. É a sociedade unipessoal de advocacia. O Estatuto das Ordens dos Advogados do Brasil, muito importante, é para o pessoal do direito, né? Principalmente para quem vai fazer o OAB, que é a Lei 8906 de 94, é isso? Do artigo 15, eu acho, 16, deixa eu ver aqui para você, fala que o advogado, né, pode reunir-se em sociedade unipessoal, ou seja, sociedade de um sócio só. Ah, professor, qual a diferença de eu ser advogado autônomo, de eu ser advogado, né, pessoa física, e ser dono de uma sociedade de um sócio só? Diferença basicamente são nas obrigações que eu tenho, né? A diferença basicamente é financeira. Às vezes é melhor eu ser dono de uma sociedade unipessoal do que trabalhar sozinho, porque eu tenho obrigações que eu tenho, né? São diferentes quando eu sou pessoa física. Então, quando eu advogo pouco, né? É a mesma coisa com o médico, acontece a mesma coisa. Quando que você vai no, às vezes você vai no médico e ele te dá um recibo, certo? De pessoa física, o nome dele, para você declarar o seu imposto de renda. Às vezes você vai no médico e ele te dá uma nota fiscal, ou seja, ele é um empresário, ele tem uma sociedade. Aí ele pode ter uma sociedade limitada no pessoal, ele pode ser sócio com outra pessoa, não importa. Então ele tem uma empresa, certo? E vai emitir nota fiscal. Com o advogado é o mesmo racional, o mesmo raciocínio. Às vezes você contrata um advogado e ele trabalha como pessoa física, profissional liberal, autônomo, ok? Se você precisar de um recibo, ele vai te dar o nome do CPF dele. E às vezes você vai para o escritório, né, para o advogado, e ele tem uma sociedade, não é isso? Ele vai te dar uma nota fiscal lá da sociedade. Qual a diferença, né, na prática? Por que a lei permitiu isso e por que eu faço de um jeito ou faço de outro? Né? A diferença é a questão de custos, né, basicamente, tributos. Né? Então, se eu estou sozinho e tenho poucos clientes, né, se eu faturo menos de 30 mil reais por mês, né, eu estou dentro de uma faixa de isenção do imposto de renda, por exemplo, é melhor continuar. Então, às vezes eu sou professor, né, já tenho outra renda e advogo pouco. Aí, para mim, não vale a pena eu montar uma empresa, né? Não vale a pena montar uma sociedade unipessoal. Por quê? Porque eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que pagar um alvará, eu vou ter custos fixos que uma empresa tem, ainda que seja uma pequena empresa. Certo? E não vale a pena. Agora, se eu tenho uma sociedade maior, né, com vários estagiários, com secretário, às vezes com sócios, né, aí talvez aí não vai ser unipessoal, né? Se eu tenho uma estrutura de advocacia muito grande, que eu trabalho muito na advocacia, eu gero muito receita, né, recursos, tal,
aí talvez valha a pena. Por quê? Porque mais que eu gaste R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês com contador, com alvará por ano, com custos que eu não teria se eu não tivesse a PJ, né, a empresa, na hora do imposto de renda eu ganho. Porque o imposto de renda de pessoa física, você sabe, né? É 27,5%. Na verdade, é uma alíquota, né, progressiva, isenção, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, se eu ganho muito, R$ 100.000 por mês, né, a partir de determinado valor, acho que é R$ 3.000 aproximadamente, eu pago 27,5% de imposto de renda, que é alto pra cacete. Se eu ganho muito, então, a diferença que eu vou economizar entre o meu imposto de renda da pessoa física para o meu imposto de renda da pessoa jurídica, que é menor, que eu acho que está aí na faixa dos 15%, dependendo da sua alíquota, 12% por mês é muita coisa. Então, se eu faturo muito, se eu vendo muito, né, para mim vale a pena montar uma PJ para poder, né, gastar menos. Em resumo, é isso, tá? Então, por isso que a lei permitiu. Basicamente, essa é a grande diferença entre eu ser advogado pessoa física, né, profissional liberal, ou eu ser advogado e constituir uma sociedade unipessoal de advocacia, certo? Ok? Alguma dúvida? Então, essas são as exceções, né, das hipóteses em que uma sociedade tem 2 ou mais sócios. Voltando lá para o artigo 981, né, outros requisitos também existem. Né? Sociedade, as pessoas têm que contribuir, né, ou seja, contribuição recíproca. Quando eu falo em sociedade, eu tenho sócios contribuindo. Como é que eles vão contribuir? Eles vão contribuir, né, com dinheiro ou com trabalho. Né? Bens, dinheiro e bens, ou trabalho. Então eu chamo você para ser meu sócio, e aí, quanto é que você vai entrar na sociedade? A gente vai montar uma loja, a gente vai investir 200 mil. Eu coloco 100, o Carlos coloca 100. Então, nesse caso, a gente contribuiu meio a meio. Se a gente montar uma limitada, a limitada é fracionada em cotas. A lei diz que eu tenho que fracionar o capital social, que é o dinheiro que a gente investiu, em determinadas quantidades de cotas. Então eu tenho uma cota, o Carlos tem outra. Né? Posso fazer isso? Posso. Então eu tenho uma sociedade limitada com 2 cotas, eu tenho uma e o Carlos tem outra, e o capital social é 100 mil. Significa dizer que a minha cota vale 50 mil e a cota dele vale 50 mil. Na prática, né, a lei não exige isso por praxe, né? As pessoas dividem o capital social em frações pequenininhas. Porque, sei lá, porque é mais fácil. Porque imagina se a sociedade crescer, eu tenho mais só, já tem frações para todo mundo. Então, normalmente se divide R$ 1 cada cota ou R$ 10. Então, a gente poderia colocar que a nossa sociedade tem capital social de 100 mil e ela tem, né, 10 mil cotas, cada uma com R$ 10. Vai ficar a meu critério e do Carlos, que é meu sócio, se vai dividir em 2, se vai dividir em 100, se vai dividir em 1.000, não importa. A gente que fraciona. Cada fração do capital social, ou a menor fração do capital social, é chamada de cota numa sociedade contratual, como é a sociedade limitada. Numa sociedade anônima, essa fração, né, do capital social é chamada de ação. Inclusive, quando você fez o primeiro trabalho da P1, né, um deles, aquele que fazia o ato constitutivo, você viu lá, a sociedade tem, né, tantos reais de capital social, que é fracionado em tantas cotas, tem uma cláusula, né, legal, que o Código Civil manda colocar, em que eu tenho que dizer, qual é o capital social que a sociedade tem, 2, quanto cada sócio tem desse capital social, e 3, o quanto isso está em fração, né, cotas ou ações. Por quê? Porque aí comprova o quanto cada um contribuiu. Eu posso contribuir com dinheiro e eu também posso contribuir com trabalho. Vou montar uma sociedade com o Carlos, eu não tenho dinheiro. O Carlos não tem problema, eu tenho, eu banco e você trabalha. Né? Ele é professor, trabalha o dia todo e eu, né, não trabalho e vou ficar cuidando do negócio, certo? E aí a gente vai ser sócio meio a meio. Ele colocou 100% do dinheiro e eu vou entrar com trabalho. É possível. Sociedade, capital, trabalho. Ok? Fato é que ambos têm que contribuir. Ambos têm que contribuir, com bens ou com serviços. Ok? Para quê? Para desenvolver uma atividade econômica. Lembra que eu estou falando de sociedade, lembra que eu estou falando de, né, produzir bens, produzir serviços. Se a gente se reunir, eu com o Diogo, né, e montar uma escolinha para ensinar as crianças a jogarem futebol, né? Se a gente montar uma igreja, né? Estou falando sociedade? Não, porque ali não é uma atividade econômica, ali é uma outra atividade. Ali é uma atividade, né, que a gente quer desenvolver.
eu não estou produzindo bens, não estou produzindo serviços, né? Não estou vendendo, não estou gerando lucro, não estou buscando lucro. Então a lei até admite que a gente forme outros institutos jurídicos, outras pessoas jurídicas de direito privado para essas outras atividades. Organização religiosa, partido político, associações, ok? Agora, se eu quiser fazer produtos, né, fazer serviços, eu preciso montar uma sociedade. E para finalizar, a lei diz que essa sociedade, né, os sócios têm que partilhar entre si os resultados. Significa dizer que se eu sou sócio meio a meio, né, com Carlos, e a sociedade deu 100 mil de lucro, 50 é meu, 50 é dele. Simples assim, certo? A gente tem que partilhar entre si os resultados. E se deu prejuízo, professor? Aí a gente vai ver, né? Se a gente colocou 200 mil, a sociedade perdeu 20 mil, aí ou a gente coloca esse dinheiro que está faltando para a sociedade não baixar o seu capital social, ou a gente, né, incorpora esse prejuízo no capital social. No final do ano, né, toda empresa tem que fazer o levantamento, né, dos balanços, né, os seus balanços e os seus resultados. E aí a gente vai apurar o prejuízo. E esse prejuízo pode sair do capital, né, esse prejuízo pode ser dívida, e esse prejuízo pode ser, né, pago pelos sócios se eles assim entenderem que querem, ok? Lucro-prejuízo. Se eu tivesse 40% e o Carlos tivesse 60%, mesma coisa, ele ia receber 60% do lucro e a gente ia receber 40%. A gente, inclusive, poderia deliberar, né, nós, assim, ó, a gente ganhou 100 mil esse ano, só que a gente precisa comprar mais uma máquina, comprar um equipamento. No início da sociedade, normalmente a gente não distribui lucro. Por quê? Porque é reinvestido, porque eu monto melhor o meu negócio. Então eu posso distribuir ou, inclusive, reinvestir esse lucro. Cuidado que divisão de lucro não se confunde com pro labore. Às vezes você tem um ou alguns sócios que, além de serem sócios, também laboram no negócio, trabalham no negócio. O Carlos ele vai investir, mas ele só vai ser dono, vai controlar a distância, marcar reuniões. Mas quem vai estar no dia a dia, abrindo e fechando o negócio, imagino que seja uma loja, né? Sou eu. Então, além de ser sócio, também trabalho para o negócio. Então, além de eu ter direito, né, a um eventual lucro, eu também vou ter o direito, nos termos que a gente combinar, obviamente, a um prolabore. Né? Prolabore é para o trabalho, né? É como se fosse o salário do sócio que trabalha, ok? Na prática, as pessoas acabam misturando um pouco as coisas. Nas práticas, a pessoa fica tirando dinheiro durante todo o ano da sociedade e dizendo que é a divisão de lucro, né? Porque o prolabore é tributado. O prolabore paga contribuição previdenciária. Então, os sócios acabam, né, por orientação errada dos contadores, muitas vezes, né, falam assim, não, vai tirando, aí depois eu lanço como distribuição de lucro. Não existe isso, né? Não há como você falar de distribuição de lucro se você nem apurou o resultado ainda. O lucro só pode ser distribuído depois que eu apuro o resultado, certo? Então, eu não posso ficar tirando dinheiro na empresa se o ano não acabou, certo? Não existe coisa muito errada que o pessoal faz, né? Não existe antecipação de lucro. Oi? Não existe. Mas a empresa, Fala, cara. só vai fazer isso. Oi. Fala. Isso deve ser mais a empresa pequena, né? Que o pessoal fica pegando dinheiro da empresa. Sim. Exatamente. Empresa pequena é uma bagunça, né? Seja porque eles fazem por desconhecimento, seja porque o contador ensina errado, seja porque não finge que não sabe. E aí ele fica pegando dinheiro do caixa da empresa. E aí o contador lança isso tributariamente como antecipação de lucro, só que isso está errado. É que no Brasil também é uma zona, né? Ninguém fiscaliza porra nenhuma. Se a Receita Federal fosse fiscalizar, na verdade ela ia ver que na verdade isso não é lucro, isso daqui é prolabore, e se isso é prolabore, você tem que tributar, e aí ia pagar imposto de renda, ok? O certo para você fazer uma distribuição de lucro é você ter um controle financeiro da empresa, né? E apurar de fato se houve lucro ou não, e apurar no final, e depois só tirar depois. Até porque o lucro ele é isento, né, de imposto de renda. Então por isso que tem que ser feito direito. Aqui no Brasil é uma zona, né? Eles não fiscalizam nem empresa grande, vai fiscalizar a empresa pequena. No Brasil você só é pego só se você cair numa denúncia
Ou, no caso do imposto de renda, a gente tem um controle um pouco mais efetivo, você cai na malha fina, que alguns instrumentos lá que o imposto de renda tem para poder, né, pegar ali quem errou ali em alguma declaração, quem esqueceu de alguma receita, alguma coisa nesse sentido. Mas a verificar se a contabilidade foi feita realmente correto, né? Se a entrada e a saída de dinheiro está sendo contabilizado, isso aí que ninguém fiscaliza, isso é Amazônia. Então, mas sim, normalmente acontece em empresa pequena, né? Empresa pequena, o cara mistura o dinheiro dele com o da empresa, é uma bagunça, né? Mas fazer o quê, né? Tô aqui para ensinar o certo, ok? Para a gente finalizar, existe um outro elemento, né? Um outro elemento que compõe o conceito sociedade que não está no código, que cai bastante em prova, e você tem que saber, né? Que é o affectio societatis. O que significa affectio societatis? Affectio societatis é uma palavra em latim, né? O direito tem muito latim, você sabe disso, né? Que significa afeição, né? Entre os sócios. Os sócios só são sócios porque tem afeição entre eles. Você pode usar outro sinônimo, né? Talvez seja mais adequado. Confiança, acho que seria um sinônimo mais adequado aí, um sinônimo adequado para o caso, né? Então, se o Carlos me chamou para ser sócio dele, né? É porque a gente tem confiança no outro, porque eu confio que quando eu não estiver lá, ele vai estar fazendo de tudo para o negócio dar certo. Porque eu confio que ele não vai me roubar, certo? Então, um elemento que não consta, né, expressamente na lei, mas que é reconhecido pela doutrina, cai bastante em prova, que compõe, né, a formação ou conceito, né, de uma sociedade é o elemento affectio societatis. Significa dizer que um sócio confia no outro. Significa dizer que entre os sócios há uma relação de confiança. Significa dizer que se isso acabar, a sociedade dissolve. Então, uma das hipóteses de dissolução da sociedade também é pela falta ou pelo fim da afeição, ou pelo fim do affectio societatis, tá? Então, affectio societatis é um conceito bastante importante, né, para fins de prova, para fins de concurso, e ele também traduz aí, né, a força, né, de uma sociedade. É claro, pessoal, que cada sociedade a gente vai ter isso, né, maior ou menor importância. Se você pensar em advogados, né, uma sociedade de limitada, em que tem os dois sócios que trabalham ali o dia inteiro, esse conceito ele é primordial, ele é importante. Ele está na sociedade de pessoas, lembra? Uma sociedade pode ser uma sociedade de pessoas ou uma sociedade capital? Então, na sociedade de pessoas, o affectio societatis ele é muito mais importante, vamos dizer assim, né? Ele é muito mais marcante. Uma cidade capital, como a os sócios não têm afeição nenhuma, né? Ou zero, ou pouca afeição, consegue visualizar, consegue entender isso, né? Eu sou sócio da Petrobras, Carlos também é, e aí, né? A gente nem se conhece, ok? Deu para perceber a diferença? Fala aí, Carlos. Não, só reiterando que numa sociedade anônima realmente ninguém conhece ninguém, né? Assim, muita gente não conhece muita gente. Você tem, inclusive, na lei, você vai ver a possibilidade de fazer acordos de acionistas numa cidade anônima. Então a gente se conhece, né? Então a gente senta aqui e fala assim: ó, a gente vai votar sempre junto e sempre em bloco, para poder conseguir eleger os diretores, por exemplo. Então, até existe esse conhecimento, mas normalmente em acionistas grandes, né? Maiores, que representam 10% de uma SA, 20%. Aí o cara que tem 10%, o cara que tem 20% se junta e ele acaba virando muitas vezes o controlador da empresa. A gente tem uma visão que nem que é bom desmistificar. Normalmente a gente sempre pensa que uma sociedade anônima sempre tem um dono, né? Sempre tem um controlador, sempre tem alguém que tem 50% das cotas, né? E manda na sociedade. É verdade, muitas sociedades elas são assim, mas não é todas. Então a gente tem outras sociedades que ela tem, a gente fala que ela é fragmentada. Então eu tenho vários acionistas e que não tem um dono com 50%, vamos dizer assim, mais um. Então, por exemplo, a IRB, Instituto de Resseguros Brasil, é uma sociedade criada pelas próprias seguradoras, né? Então o Brasil criou uma resseguradora. Significa dizer que o Bradesco, né, o Itaú Seguros, a Porto Seguro,
eles têm alguns parâmetros, né, que a lei exige até para proteção dos consumidores. Imagina, você paga o seu seguro, eu pago o meu seguro, daqui a pouco o Bradesco quebrou, né? E aí, né, quem vai arcar com esse prejuízo? Né? O Porto Seguro quebrou. E aí o que acontece? A lei cria alguns parâmetros de segurança. Ó, ele tem um capital de 1 milhão, ele só pode segurar 200 mil, por exemplo. Estou chutando os valores, ok? Certo? E aí, se ele quiser segurar mais, ou ele tem mais capital, ou ele segura, mas contrata um seguro do seguro. Existe um resseguro. E no Brasil existe uma empresa que é a resseguradora de todo mundo, que se chama IRB. Inclusive teve um escândalo recente aí, a ação saiu de R$50, foi para R$5, R$2, R$3, não sei se você viu isso aí. E essa seguradora, ela não tem um dono. Então, cada seguradora tem um percentual. Então, o Bradesco tem 5, o Itaú tem 10, a Porto Seguro tem 20, não sei o que tem tanto. Então, você pode ter a união, né, dessas pessoas jurídicas para formar blocos de controle de uma cidade como essa. Certo? Em sendo pessoa jurídica, talvez se conheça, talvez não, né? Porque aí você, na verdade, você tem um representante da pessoa jurídica. Mas você tem famílias, muitas vezes muito ricas, que são donas de sociedade. Mas sim, né, você tem razão no sentido de que provavelmente, né, os sócios de uma cidade não vão se conhecer. E se conhecer, na verdade, é a exceção. É a exceção da exceção, porque a regra, né, até em razão do tamanho da sociedade, em razão do tamanho do capital social, em razão da multiplicidade de acionistas, é muito difícil você conhecer alguém. E mais, né, a própria estrutura da sociedade, ela não admite, né, esse affectus societatis, ela não prevê isso. Ao contrário, em razão do affectus societatis, a lei diz que uma sociedade limitada, salvo se tiver previsão em contrato, né, para que um sócio entre no lugar do outro, né, ainda que seja durante na morte, eu preciso da anuência do outro. Então tinha até uma prova da OAB uma vez, né, que fala do Miro. Tudo bem, cara? Tô finalizando a matéria, só falando um pouquinho de sociedade. Ok? Mas já estamos acabando. Vou gravar, depois eu jogo lá no grupo qualquer coisa. Tá gravando. Como é que era a história, né? Joãozinho era sócio do Pedrinho. Pedrinho morreu. Aí o filho de Pedrinho te procurou como advogado. A história era mais ou menos assim. Para, né, questionar que ele queria ser sócio da sociedade e o tio dele não aceitava, né? Falava que ele ia ser indenizado, mas ele não queria ser indenizado porque ele queria ser sócio. É óbvio, né? Você ser indenizado, o dinheiro acaba, né? E a sociedade, se ela for boa, o dinheiro vai se multiplicar, certo? E te procura para vocês fazer alguma coisa. E a resposta, né, é que se tratava de uma sociedade limitada e que, em razão da ausência de previsão contratual, aplicava a regra. E a regra é que, ok, estava certo, né? O tio estava certo. O tio era, né, ele tinha razão em fazer isso, porque ele não tinha obrigação de incluir o sobrinho no lugar do irmão falecido, em razão da ausência de affectus societatis, em razão do modelo empresarial societário que admitia isso. Deu para entender como é que isso é importante, né? Então, agora que a gente já sabe o que é sociedade, né, vamos falar um pouquinho da classificação para a gente finalizar. Eu já falei que a sociedade ela pode ser classificada em sociedade, né, de pessoas e de capital. Uma outra sociedade que a gente também já comentou, não sei se você pegou, que as sociedades podem ser sociedades de responsabilidade limitada dos sócios. E as sociedades podem, né, podem ser de responsabilidade ilimitada dos sócios. Então, essa questão do sócio responder limitadamente pela sociedade é muito importante, é muito legal. A gente já comentou, né, bastante quando a gente comentou lá da Eireli, né, da limitada. A sociedade limitada, ela tem esse nome em razão justamente da sua principal característica, que é o seu sócio responde limitadamente pelas obrigações sociais. Significa dizer, se eu montar uma sociedade com carros, a sociedade for limitada, se a gente, né, cada um colocar 100 mil, se a gente integralizou 100 mil, a princípio, regra geral, se a sociedade fizer um empréstimo no banco, se a sociedade tomar uma ação, ser responsabilizada civilmente, né?
Regra geral, eu não tenho nada com isso, né? Na verdade, até tenho. Quanto eu vou perder? 100 mil. Quanto o caso vai perder? 100 mil. Ah, mas ela emprestou 200 do banco, agora está 500 por causa de juros. Azar do banco, né? O banco vai poder penhorar a mesa, penhorar a cadeira, penhorar o carro, penhorar o dinheiro na sociedade, fazer tudo com a sociedade, e eu não me responsabilizo por isso. Porque a minha responsabilidade é apenas e tão somente com aquilo que eu investi ou eu me comprometi a investir. Essa é a regra, certo? Ah, professor, mas nunca o sócio pode responder para a sociedade? Não, né? Existe a desconsideração da pessoa jurídica, que você já estudou, inclusive foi o seu trabalho, né? Passado, não foi? Então você pode, né, atingir o patrimônio de um sócio de uma sociedade com responsabilidade limitada, desde que ele abuse do direito, desde que ele cometa uma fraude, né? E aí tem até uma crítica, né, que os professores de direito empresarial, né, não concordam, que a gente tem aqui aquela teoria, né, mais simples, né? Aqui a gente tem a teoria maior, a teoria menor. Ou seja, numa teoria mais difícil que aquela do Código Civil, eu preciso provar no processo que há o abuso da personalidade jurídica, que o sócio confundiu o patrimônio, que o sócio, né, fez alguma coisa para poder responder. Então, eu sou sócio da sociedade com carros, e aí, ao invés de deixar os 200 mil lá que eu coloquei, eu peguei e fiquei tirando dinheiro, fiquei pagando minhas contas pessoais, certo? E eu fui lá e comprei um carro para mim. E aí, quando a sociedade vira a ficar devendo, né, e o credor vira a executar, não tem mais patrimônio. Por quê? Porque eu já tirei o dinheiro, eu tirei o patrimônio, eu dilapidei o patrimônio, né? Ou seja, de forma indevida. Não estou falando de prejuízo normal do desenvolvimento, né, do andamento da sociedade. Se isso ficar aprovado no processo, o juiz pode considerar a personalidade e atingir o sócio, certo? Isso é uma exceção. Aí tem lá o CDC, artigo 28, que traz uma desconsideração mais simples, né? Talvez para proteger o consumidor, né, que é hipossuficiente. O direito do trabalho, ele quando desconsidera a pessoa jurídica, né, em razão do diálogo da fonte, né, das fontes, ele adota o 28 do CDC, ou seja, o trabalhista que é hipossuficiente, aí para esses casos, né, a teoria adotada sequer precisa provar dolo, sequer precisa provar abuso, basta que o trabalhador não receba salário para caber a desconsideração da pessoa jurídica. Eu sou contra, né? A maioria dos professores são contra, mas existe e está funcionando, inclusive, né? Então você tem hipóteses em que o sócio acaba sendo responsabilizado, ainda que seja diante de uma sociedade limitada, em razão da desconsideração da pessoa jurídica. Ponto. Mas a regra é que ele não deveria responder, ou é que ele só responde por aquilo que ele investiu. É sempre assim? A resposta é não. Se você for para uma sociedade limitada, né, uma sociedade de advogados, aliás, né? A sociedade de advogados é um outro modelo de sociedade, é uma sociedade simples, ok? Sociedades simples são sociedades, né, de responsabilidade ilimitada dos sócios. Significa dizer que eu montei um escritório de advocacia, gastei 100 mil, né? Montei com o Aldomiro. Ok? O escritório de advocacia perdeu prazo, uma indenização altíssima, o juiz pegou e deu uma... Né, o cliente que perdeu o prazo entrou com uma ação de responsabilidade civil. Eu vou falar da teoria da perda de uma chance, né? Anote aí depois para você estudar e pesquisar para você, que é muito legal essa teoria, né? Até para fazer um trabalho de conclusão de curso. Teoria da perda de uma chance. Regra geral, para você ser responsabilizado civilmente, tem que haver dano, né? Culpa e nexo. Na teoria da perda de uma chance, né? E aí? Mas eu perdi o prazo. Mas pode ser que ele perdesse a ação do mesmo jeito, né? Então, quando eu não apresento defesa, o cliente perde uma chance de se defender. Ele poderia se defender e mesmo assim ser condenado, ele poderia se defender e ser absolvido, ok? Pelo fato de eu não dar essa chance, eu sou responsável normalmente por 50% da indenização que ele fez. Então, o processo era de 1 milhão, a gente teve que pagar 500 mil. Só que o meu patrimônio é de 100 mil. Né? A gente montou um escritório, vale 100 mil aqui no escritório, porque tem 100 mil de computadores, 100 mil de mesa, alguns mil lá no banco, né? Então, o patrimônio total do escritório é 100 mil, na melhor das hipóteses, né? Porque isso pode ser depreciado ainda em razão da venda das coisas. E aí, como é que vai pagar 500 mil? Né? Nesse caso não importa, né? Por quê? Porque eu e o Aldomiro somos responsáveis. Então, se o patrimônio do escritório não for suficiente para honrar com as dívidas da sociedade, a gente paga com o nosso CPF, independente de desconsideração, filho. Pelo tipo societário,
pela espécie societária, que no caso em comento se trata de uma sociedade simples, né, de advocacia, a responsabilidade dos sócios ela é ilimitada, ou seja, ela ultrapassa os 100 mil que eu coloquei, ok? Então, se ficar devendo 500, eu estou devendo 500. Então, tem que tomar muito mais cuidado, né? Porque a minha responsabilidade é muito maior nesse caso, ok? A lei entende que são também negócios menores, né? Pouca gente, lembra? São sociedades pessoais. Você não tem isso para um grande negócio, que a indenização poderia ser, inclusive, muito maior. Tá? Então, eu tenho, ou eu posso classificar as sociedades em relação à sua responsabilidade. Sociedades com responsabilidade limitada. Exemplo, a própria sociedade limitada. Cuidado, eu tenho outras sociedades, como é o caso da anônima, né? Sociedade anônima é uma sociedade em que os sócios têm responsabilidade limitada também. Então, nesse ponto, você tinha perguntado qual é a diferença entre sociedade limitada e anônima lá atrás, que a gente respondeu, né? Eu vou te perguntar qual é a semelhança. A sociedade limitada e a sociedade anônima, elas são semelhantes, né? Porque nas duas, os sócios respondem limitadamente pelo quanto ele investiu no negócio. Ou seja, se você comprar R$ 1.000 de ação da Oi agora, né? Você se tornou sócio. Qual é a sua responsabilidade pela dívida da Oi? R$ 1.000. Se a empresa falir, quanto tu perdeu? R$ 1.000. Ou seja, a sua responsabilidade enquanto sócio da SA Oi, da sociedade anônima Oi, é limitada àquilo que você investiu, certo? Então, nesse ponto, eles são semelhantes, são parecidas. Então, a sociedade, né, em relação à sua responsabilidade dos sócios, ela pode ser limitada ou ilimitada. Ok? Ok? Fácil, né? Então, já vimos que a sociedade classifica-se em sociedade de pessoas e de capital, sociedade de responsabilidade limitada e ilimitada dos sócios. Outro tipo de classificação prevista no Código Civil é sociedades empresariais e sociedades simples. A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou lá do parágrafo 966. O que são as sociedades simples? São as não empresariais. Então vamos lá, né? Tá, filho? Não? O Código Civil, ele classifica as sociedades em sociedade empresária e sociedade, né, simples. Artigo 982. É muito simples. O que é uma sociedade empresária? Segundo o Código Civil, é aquela que tem o objeto do empresário. Aí você tem que se lembrar, qual é o objeto do empresário? O que um empresário faz para ser considerado empresário? Né? Ou seja, no 966, né, no artigo 966, considera-se empresário aquele que tem como objeto, né, o exercício profissional de uma atividade econômica organizada. Então, se eu abrir uma padaria, né, e circular mercadorias, né, se eu exercer profissionalmente, né, uma atividade econômica de circulação de mercadorias, montei uma loja, montei uma padaria, eu sou empresário, certo? Já vimos isso. Então, o que me torna empresário é o registro? Não, né? É a minha atividade. Então, o que o empresário faz, o seu objeto o define como empresário. Já vimos isso. Se eu me reunir com alguém, né, contribuir com um resultado, né, aliás, contribuir com bens e serviços, dividir o resultado, né, tiver afetos societários, ou seja, se eu tiver com alguém em forma de sociedade e o objeto da nossa sociedade for o que o empresário faz, ou seja, for o exercício profissional de uma atividade econômica, ou, por exemplo, ter uma loja, ou, por exemplo, ter uma padaria, adivinha, essa sociedade ela é uma sociedade empresária. Então é muito simples. A sociedade empresária é aquela sociedade que tem o objeto do empresário. Então, se circular mercadorias, né, circular remédios, ter uma drogaria individual, eu sou empresário, se eu fizer isso em sociedade, a sociedade será uma sociedade empresária. Então, muito simples. A sociedade empresária é aquela que tem o objeto do empresário, ou seja, que faz a empresa. Lembra que empresa é igual a atividade econômica organizada? Então,
eu vou classificar a sociedade de duas formas, como empresarial ou como simples. Empresarial é aquela que faz o que o empresário faz, é aquela que circula mercadorias, é aquela que produz mercadoria, bens, né? A gente fala mercadoria, mas na verdade o código fala bens. Serviços, lembra? Circula mercadorias ou circula serviços, produz, eu falo mercadorias, né? Mas na verdade o código fala bens. Bens ou serviços, lembra disso? 966? Então aqui uma coisa vai puxando a outra, né? Então aquela definição que a gente aprendeu para definir empresário, ela se complementa a uma sociedade para dizer qual é a sociedade empresária. Ao oposto, né, se eu tenho uma sociedade que não faz isso, que faz que tem como objeto uma atividade que não é atividade empresarial, essa sociedade é chamada sociedade simples. Quando a gente definiu empresário, até lembro que eu até fiz um quadro na lousa lá, né, e fiz assim, eu tinha uma atividade aqui que era de comércio, certo? Circular bens. Aí esse conceito era muito restrito, né? Só servia para o comerciante. E a sociedade desenvolveu, né? E aí as pessoas começaram a prestar serviço, as pessoas começaram a fabricar as coisas. E eu quero incluir todo mundo num conceito só. E aí eu vou sair de um conceito menor, né? De uma bola menor, que é o comerciante, e vou criar uma bola maior, mais ampla, né? Isso, um círculo maior, incluir todo mundo lá dentro. E vou chamar todo mundo de empresário. Ok? Definimos o que é empresário, já vimos isso. Só que aí a gente falou, só que esse conceito ficou tão grande, tão grande, tão grande, né? Que eu acabei incluindo dentro desse conceito pessoas que eu não queria que fosse. Então eu vou precisar criar uma regra de exclusão. Eu vou falar assim, se você, apesar de fazer uma atividade econômica organizada, de produção e circulação de bens e serviços, faz isso como sua profissão essa de natureza científica, artística, literária, né? Você, na verdade, né, eu não te considero empresário. Então a lei vai criar um conceito de empresário amplo e vai excluir algumas pessoas que são chamados exercentes de atividade, né, civil, profissional liberal desse grupo. Vimos isso, lembra? Agora vamos olhar para a sociedade. Sociedade é a mesma coisa. Se a sociedade faz o que o empresário faz, a sociedade é empresária. E se a sociedade faz o que esse grupo faz, né, do profissional liberal faz? É a sociedade simples. Então, o que é uma sociedade simples? Aquela de profissionais liberais. Aquela que tem como objeto, né, profissão das pessoas. Então, se eu sou um engenheiro, se eu sou um advogado, se eu sou um contador, e eu me reúno com o meu sócio para montar uma sociedade, né, que tipo de sociedade que eu estou montando? Uma sociedade simples, ok? Então, a sociedade simples, o código faz por exclusão. Mas como a gente já conhece quem está fora ou quem está na exclusão, as demais, a gente sabe que quem está fora é o profissional liberal, então a sociedade de profissionais liberais é a sociedade simples. Por isso que eu te dei exemplo agora há pouco sobre a sociedade de advogados. A sociedade de advogados é um exemplo de sociedade simples. E aí, a gente comentou lá atrás, né? Qual a diferença de ser uma sociedade simples e uma sociedade empresarial? Várias, né? Então, por exemplo, a sociedade simples é registrada no registro público, no registro civil de pessoas jurídicas, no RCPJ. E a sociedade empresarial é registrada, né, no registro público de empresas mercantis. Esse fica a cargo da junta comercial e esse fica a cargo do tabelião. A sociedade empresária vai falir, pode pedir recuperação judicial, tem livros contábeis, né? Apurar impostos. A sociedade simples não. Então o regramento jurídico é diferente. Por isso que eu preciso saber se uma sociedade é empresária ou se uma sociedade é simples. Regra geral, como é que eu sei se uma sociedade é empresária ou se uma sociedade é simples? Eu olho o que ela faz. Eu olho o que ela faz. Se o seu objeto é o objeto empresarial, ela é empresarial. Se o seu objeto é o objeto simples, é o profissional liberal, não é isso? Ela é uma sociedade simples ou não empresarial, ok? Essa é a regra geral. Para a gente finalizar, tem exceções? Sempre tem, né? Como sempre, né? Qual é a exceção? SA, que é a sociedade anônima, e cooperativa. A lei fala assim, pessoal, se você montar uma sociedade e a sua forma, né, for uma cooperativa, aí pouco importa o seu objeto, você sempre vai ser uma sociedade simples. Se você for montar uma sociedade e a sua forma for uma SA, pouco importa o seu objeto, você sempre vai ser uma sociedade empresarial. Então imagine só que você vai montar uma sociedade, aí você vai montar uma SA, aí o que você vai fazer? É um estatuto, não é? Foi seu trabalho da aula passada, ok?
Diferente se você fosse montar uma limitada, que era um contrato social. Se você for montar uma SA, você vai, além de fazer um estatuto, vai seguir a Lei 6404 de 76. Ou seja, a sua forma é de SA. Aí pouco importa o seu objeto. Eu posso ter uma SA que tenha como objeto, né, atender as pessoas, como médico, é um hospital, ok? É em sociedade empresária? Sim. Se eu montar uma cooperativa, pouco importa o seu objeto, pode circular mercadorias, né? Pode fazer o que for, pode fazer o objeto empresarial, vai ser sempre sociedade simples. Então, de novo, para ficar, né, para fixar, eu tenho como classificar sociedades em sociedades empresariais e em sociedades simples. Como é que eu classifico a sociedade? A partir do seu objeto, essa é a regra. Então, na sua prova, no seu exercício, o cara vai dizer a sociedade X, Y, Z tem como objeto, né, a circulação de mercadorias, né, a produção de bens, né, a circulação de serviços. Opa, você fala assim, se não for uma SA, né, e não for cooperativa, o objeto vai fazer com que eu a define. Agora, se a gente falar uma SA, uma cooperativa, aí pouco importa o que ela faz, porque a lei, no parágrafo único do artigo 982, já diz qual é o tipo empresarial que ela é. E eu preciso saber, né? Na verdade, não é o tipo, né? A classificação, melhor dizendo, né? Eu preciso saber em qual classificação uma sociedade está enquadrada, pois, né? A partir disso, ela vai seguir umas regras ou outras. Né? A falência, por exemplo, a recuperação judicial, são institutos muito importantes, mas só se aplicam, né, como regra às sociedades empresárias, não se aplicam como regra nas sociedades simples. Uma sociedade simples, por outro lado, tem um tratamento jurídico mais simples, né? mais simplificado. Você vai no próprio cartório ali de registro de pessoa jurídica e faz o registro. Então, as obrigações contábeis são menores, então o tratamento é mais simples do que é uma sociedade empresarial, que é um tratamento mais complexo. O objetivo de hoje era apenas dar uma introdução, não é isso? Um panorama para você no que são sociedades. Você vai se aprofundar no seu trabalho em sociedade limitada e você vai se aprofundar no semestre que vem em SA, que são as mais importantes, ok? O Código Civil ainda estabelece outros modelos que são de menor importância, né, que, né, nem caem em prova muitas vezes, porque são, né, não pegou, vamos dizer assim, né, você não pegou. Os dois modelos societários que pegou, que a sociedade usa, né, é uma SA ou é uma limitada. Em alguns casos, muito excepcionais, você tem alguma sociedade simples, ok? Alguma dúvida? Quem chegou agora, alguma dúvida em relação à prova? Que a prova é semana que vem, né? Então, semana que vem a gente vai entrar na sala de aula às 6 horas. Eu vou confirmar o recebimento do trabalho. Quem já fizer, já me manda, ok? Pois eu vou... já vou corrigindo, já vou lançando, já vou, né, dando um controle disso daí, planilhando. A gente vai fazer igual a P1, entrar em sala, confirmar o recebimento, fazer chamada e semestre que vem, né? Deus quiser. Não tendo dúvidas, vou fazer chamada. Vocês estão liberados. Desejo uma boa semana e boas provas aí.